Bom sábado. Vamos lá? Trabalhar? Título da lição. As mulheres e o vinho. Verso. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Provérbios 31, 3 e 4. Ok. Antes da gente discutir a lição, vamos dar uma olhadinha nos objetivos, o que a gente tinha que ter aprendido na lição dessa semana, sentido e praticado a partir do estudo da lição. Vamos lá. Primeiro objetivo de conhecimento. O que era o nosso aprendizado, o objeto do nosso aprendizado na lição dessa semana? Saber que as decisões relacionadas ao estilo de vida não são assuntos triviais, mas têm efeitos importantes que vão muito além das pessoas que as tomam. Então, primeira questão importante da lição dessa semana, ou seja, apesar de todos os assuntos abordados na lição dessa semana, o assunto central, ou a preocupação central dessa semana, reside nessa questão do estilo de vida, ou seja, de alguma forma a mensagem estudada, aprendida na estrutura daquilo que faz parte do modelo da Bíblia, naquilo que a Bíblia apresenta como coisas para a gente aprender, tudo isso tem que produzir uma mudança em quem nós somos e no que fazemos. Ou seja, se nosso estilo de vida não muda a partir da mensagem bíblica, ela é uma mensagem que não produziu efeito. Portanto, o ponto central da lição dessa semana não é a discussão específica dos temas que estão ali, mas a implicação deles na amplitude toda daquilo que eles representam. Então, estilo de vida, esse é o centro. Então, o que a gente devia aprender na lição dessa semana? Primeiro, que o estilo de vida abrange o quê? Todos os aspectos da vida. Tudo que envolve a vida. Desde as coisas mais triviais até as mais complexas, o estilo de vida abrange tudo. E não é um assunto trivial. Segunda coisa, aquilo que a gente pratica, faz ou vive no estilo de vida afeta o quê? Não só a gente, mas um monte de gente ligadas a gente no mesmo período e depois da gente. Então, entender isso e a dimensão disso é a implicação primeira do objetivo de conhecimento da lição dessa semana. Segundo objetivo é, uma vez que a gente perceba que estilo de vida abrange tudo isso, e não só a gente, mas um monte de gente que nos cerca, e não só nesse tempo, mas nos tempos seguintes à nossa geração, qual é o nosso sentimento frente a isso? Sentir apreciação por escolhas de estilo de vida que irão melhorar a vida presente e a aptidão para o céu. Ok? Então, uma vez que eu perceba isso, o que eu deveria sentir? Primeiro, apreciar isso. E aí vem um primeiro problema com a questão de estilo de vida, porque apreciar, mudar aquilo que você é, não é algo apreciável, não é algo gostoso. E isso só nasce de uma percepção de quem provoca essa mudança. Ou seja, eu tenho que apreciar alguém mais do que eu para poder apreciar, mudar quem eu sou. Vou repetir. Eu tenho que apreciar alguém mais do que eu para poder apreciar, mudar quem eu sou. Então, quando o texto fala em sentir apreciação pelas escolhas de estilo de vida que irão melhorar a vida, essa concepção de melhoria tem a ver com quem eu aprecio antes de mim. Com quem eu aprecio mais do que a mim. Portanto, eu só mudo o estilo de vida se eu amar a Deus mais do que a mim. Amar a Cristo mais do que a mim. Qual seria a prática resultante disso? Com a ajuda do Espírito Santo, seguir as orientações divinas sobre o estilo de vida, que, segundo as promessas de Deus, trarão bênçãos à nossa vida e à vida de outras pessoas. Vamos lá, a prática é grande aí, tem que ser mesmo, porque é a última lição. Então, qual é a prática? Primeiro, de quem depende a mudança de estilo de vida? Como escolha depende de quem? Nossa. É de nós que depende a escolha. Como poder depende de quem? A atuação do Espírito Santo na vida, a rendição completa ao senhorio de Deus na vida. Bom, se é assim, então vem lá. Seguir as orientações de quem? De quem tem poder para essa mudança. Então Deus deu as orientações,
eu, por escolha, decido se aceito ou não o senhorio dele nessas orientações que deu e passo a viver e me render a essa orientação. O resultado disso qual é? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o desenho disso redunda em bênção, não só para nós, mas no sentido de que nós nos tornamos canais de bênção para todos. Essa é a função do estilo de vida. Essa é a razão para o estilo de vida. Ou seja, o estilo de vida não é algo egocêntrico, nem algo que resolve os meus problemas. É algo pelo qual os outros percebem a forma como Deus resolve os meus problemas. Portanto, o estilo de vida é testemunho. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com os outros. E a grande bênção de Deus na nossa vida não reside no processo egocêntrico da gente. Reside na resultante de estar com Deus, vivendo o que Deus pediu. Ou seja, aumenta a nossa comunhão, aumenta a nossa compreensão de Deus e representa Deus para outros. Então isso é o que está atrás do estudo da lição dessa semana. Bom, dentro desse conceito, voltamos lá para o início. Por que as mulheres e o vinho como representação? Lembra como começou a lição no trimestre? E hoje eu não vou poder fazer o que eu sempre faço nos trimestres por uma razão óbvia. Não é por causa da segunda lição, não. É porque para repassar a lição desse trimestre, só passando o trimestre inteiro de novo. É muito tema para pouco tempo. Então não dá para fazer aquilo que eu sempre faço, que é passar as 12 lições que aprendemos e o que aprendemos de cada uma. Porque cada uma delas tem uma dúzia de lições diferentes. Então não tem jeito. Então eu vou pegar um ponto. Como é que começou a lição? A personificação da sabedoria. Como é que a lição termina? A personificação da sabedoria. No início, a personificação da sabedoria se faz por uma expressão, em primeira instância feminina, mas com uma abordagem de Cristo. Curiosamente, a lição termina com uma personificação da sabedoria, com uma abordagem feminina, mas a personificação não é de Cristo. A personificação é de nós. É como se, uma vez encontrado o Cristo, a sabedoria, essa sabedoria viva em nós e agora a representação é de nós mesmos. No caso aqui, o uso de uma mulher ou de uma representação feminina real. Mulher virtuosa, quem a achará. Então, esse é o desenho da lição dessa semana. No contraste disso, o efeito colateral da falsa mulher. Aquela que não se rendeu à sabedoria de Deus. E do engano produzido por ela naquele que também não se rendeu à vontade de Deus, portanto o homem, e que se entrega às suas paixões. Portanto, a lição discute isso como contraste, para mostrar qual é a escolha que tenhamos que fazer do estilo de vida que teremos. E, portanto, o assunto vai além de só uma discussão de mulheres e de vinho. Isso é só um exemplo de situações de estilo de vida e de falta de rendição a Deus. E aí, vamos pegar os exemplos. O primeiro exemplo é: qual é a questão que envolve a compreensão e vivência da sabedoria de Deus? Por trás de tudo isso tem uma dependência de algo que Deus nos concedeu, o arbítrio e o discernimento entre o certo e o errado. Portanto, quando esses dois temas são trazidos à tona, eles são trazidos como exemplo daquilo que nos rouba o discernimento. Ou seja, a discussão aqui não é a prostituição, embora o exemplo seja esse. A discussão aqui não é a devassidão, embora o exemplo seja esse. Tampouco a questão aqui é a situação da bebida, no sentido único e exclusivo da discussão de saúde dessa bebida. Isso também passou pelo tempo, porque o exemplo era esse. Mas a questão é, esses dois elementos, mulheres e bebida, são trazidos à tona como algo que atua diretamente na perda de foco, na perda de discernimento. E aqui eles surgem como exemplos de tudo aquilo que nos rouba o discernimento entre a verdade e o erro. A capacidade de sintonia que o cérebro do cristão deveria ter pela atuação plena do Espírito Santo na vida
para perceber a menor, a mais simples variação da verdade. Ou seja, aquilo que está na zona cinzenta da verdade e do erro, e que é complicadíssimo de perceber por ser a zona cinzenta, e é onde se fazem as concessões pequenininhas de sedição ao pecado, por não se perceber o pecado, e essas pequenas cisões geram um erro de alvo no final da rota, abissal, extremo. Então, esse é o problema aqui, levantado por essas discussões. O primeiro exemplo, que é o do álcool, tem um exemplo de tudo aquilo que na vida humana afeta a parte fisiológica humana, biológica humana, bioquímica humana, e que, por tabela, afeta a capacidade do cérebro de discernir. O álcool vem como um exemplo disso. E, portanto, não é o álcool só. É tudo aquilo que nos rouba o discernimento nesse segmento. O álcool, a comida, os hábitos, tudo aquilo que nos rouba o discernimento nessa parte física do ser humano. Ou seja, para ter comunhão com Deus é preciso que eu esteja bem fisicamente, pleno fisicamente. E o pecado roubou isso de nós por dois caminhos. O primeiro, degeneração direta, ou seja, o pecado nos destrói a cada dia, independente de nós pecarmos. Ou seja, nossa estrutura decompõe-se a cada dia, degenera a cada dia. Okay? Não tem como evitar isso. O efeito colateral da idade é o efeito colateral do pecado presente em nós irremediavelmente. Portanto, manter a comunhão com Deus, em primeira instância, tem um inimigo direto: a degeneração da própria estrutura humana. Eu já não me lembro com a mesma facilidade das coisas que eu me lembrava quando eu tinha 12 anos de idade. Eu já não consigo guardar e assimilar com a mesma velocidade as coisas que eu assimilava quando eu tinha a idade das minhas filhas. Degeneração. Segunda coisa, na carona dessa, além da degeneração física, tem a degeneração do que a gente põe para dentro desse físico, que potencializa e acelera a degeneração ou segura as pontas por mais tempo. E aí, pega o carona na brincadeira da estética, a velha e eterna e irremediável briga feminina com o espelho. Traz isso para o lado de dentro, a briga é a mesma. Portanto, quando o estilo de vida é trazido à tona, o estilo de vida pode retardar o impacto da degenerescência sobre nós ou acelerar o processo. E em acelerando o processo, nosso tempo de vida útil no Evangelho e tempo de vida útil com Deus se reduz. E como Deus quer viver bastante com a gente e usar a gente bastante para a pregação do Evangelho e para o testemunho, potencializar isso é parte do efeito da comunhão. Por isso o objetivo da lição trazia que a bênção é para os outros, não só para nós. E é para os outros não só numa geração, mas em várias. Na carona disso, traz à tona o primeiro exemplo, que é esse exemplo trazido do álcool. Traz com o álcool todas as outras coisas que afetam na mesma dimensão. Essa é a primeira lição a ser aprendida como fechamento do que estudamos no trimestre inteiro. Então, para resumir tudo isso no que estudamos no trimestre. Durante todo o trimestre estudamos coisas que impactam diretamente a nossa vida. Então a primeira lição da lição dessa semana, como resgate de tudo aquilo que estudamos, é: prestou atenção, caiu a ficha, descobriu o que está te afetando, porque cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles em alguma direção. Satanás conhece exatamente qual é e atua exatamente ali. Descobriu? Ok? Então agora você tem uma missão. Aprecia aquele a quem você tem que apreciar mais do que você mesmo, para, apreciando ele, devolver em amor, em afeição, uma mudança em quem você é. Primeira lição é essa. Segunda lição da lição dessa semana, como resgate de tudo que estudamos. O segundo exemplo é mulheres, em duas dimensões. Mulheres verdadeiras, virtuosas, com todas as características da sabedoria, e um segundo grupo de mulheres,
falsas, no sentido do termo do virtuoso, falsas no sentido da compreensão e pleno exercício da sabedoria, mas com uma missão. Qual é a missão? Tirar o foco. A quem representa isso? Todas as coisas no mundo que não estão dentro de nós, mas fora de nós, que nos roubam o foco, que nos roubam a paz, que nos desviam da missão. Portanto, eu tenho duas reformas para fazer. Uma em tudo que eu ponho para dentro, e outra em tudo que fora me tira do caminho. Esse segundo exemplo, as mulheres, pega todas as lições que estudamos no trimestre nessa segunda área. E aí passa por todas as coisas: seus amigos, suas coisas, suas posses, seus desejos, suas aspirações, seus envolvimentos, seu trabalho, tudo que te envolve daqui para fora e que te desvia do foco. Primeiro exemplo, tudo que te pega daqui para dentro e que te tira do foco. Portanto, a lição termina com esse apelo. Eu consigo perceber que Satanás precisa de elementos que me roubem o foco. Consigo identificar quais são e consigo corrigi-los por amor de Cristo e não da minha pele. Se sim, o que eu estou esperando para fazer? Se sim, quanto tempo eu vou retardar para fazer? Se sim, porque eu insisto em brincar com. E por isso traz à tona a lição dois exemplos de sujeitos. O sujeito que tem a obrigação de discernir e o sujeito que não passa de uma máquina de manobra e já está preso ao problema. Por isso fala do rei e do súdito. O rei não tem o direito de beber, porque ele tem a obrigação de discernir. Discernir por quem? Pelo escravo do pecado que já foi embora pela estrada do pecado e ele tem a obrigação de tirar de lá. Se os dois se renderem ao hábito, quem o salvará? Ninguém mais. Entenderam o desenho? Só que esse não é o desenho final. O desenho final é: os dois precisam do mesmo discurso e da mesma prática. Só que um tem a obrigação direta de tirar do poço, portanto ele não pode nem pensar em entrar no poço. Por isso o exemplo dos sacerdotes, dos reis, etc. E o outro já está no poço e tem que sair. Portanto não é para nenhum dos dois ficar no poço, ou seja, não tem autorização compulsória para um grupo viver e deixa a vida me levar, a vida leva eu, e o outro vive no processo da abstinência. Não, os dois precisam do processo, só que um tem a obrigação de ofício e o outro tem a necessidade de ofício. Então você tem duas situações que trazem à tona essa questão. Dentro desse contexto, como é que a lição fecha? Qual é a prática? A prática é enxergar quais são as virtudes da sabedoria. E aí vem uma coisa curiosa, que é por que foi usada a mulher. E aí foi trazido um monte de exemplos que estão todos eles em Provérbios. O trabalho, o incansável, o cuidado, a preocupação com o outro antes de si mesmo. E todas as coisas que são típicas do modelo feminino e não do masculino. São típicas do exercício maternal e não de outros. E que trazem à tona uma parte daquilo que é o caráter de Deus manifesto na vida do cristão. Então o exemplo foi bem próprio de buscar nas mulheres isso. Pior ainda, as mulheres são multitarefas e os homens não, são sequenciais, só fazem uma coisa de cada vez. Bem feito, mas só uma de cada vez. Só pessoa acordada. Às vezes bem feito, quase nunca. Mas de qualquer forma, o exemplo é pertinente. Por quê? Deus é multitarefa. Deus é sempre presente. Deus é onipresente. As mulheres não são, tentam ser, mas não são. Mas elas ilustram isso. Essa preocupação multitarefa, multilateral, balança o berço com o pé, passa o pano com o outro, acende o fogo aqui, ainda pica a mão com o outro e ainda dá a bronca no outro que não está fazendo as coisas. Ou seja, todas as... Então, esse é o desenho. Então, o exemplo é bem pertinente. Pertinente para quê? Para duas coisas. Primeiro, para entender que tudo isso é impossível sem Deus. Segundo, entender que tudo isso é o alvo com Deus.
isso fecha o desenho. Ou seja, é como se a gente resumisse toda a lição do trimestre em 2 conselhos práticos. Tira tudo que te afasta, nos 2 focos, nos 2 patamares. Traz para dentro e por fora tudo aquilo que te ajuda, nos 2 focos. Sendo assim, se você entendeu o recado, lição de casa, durante os próximos 3 meses, volte e leia o livro de Provérbios. Com essas 2 missões. O que eu preciso mudar para dentro, o que eu preciso mudar de fora. O que eu preciso trazer para dentro e o que eu preciso manter fora. Releia o livro, repasse a lição e quem sabe isso cristaliza como prática na vida de vocês. 2 perguntas, eu preciso virar a página para a gente ir para a lição 9. Tá? E aí eu tenho uma observação antes, que dá tempo deles respirarem na edição. E enquanto isso eu trabalho as 2 perguntinhas aqui, o Sr. Josias e o italiano de plantão. Que poder tem a mulher? Total. Isso é total, Absoluto e total. E elas são isoladas do problema, né? O homem vai ficar. Mais ou menos isso. E ela é tudo. Nossa, acabou. Segundo, esse cara que escreveu o livro de Salomão, ele errou nas 2 coisas. Nas 2 Quando o rei tomou vinho. Até não querer mais. Certo? E mulheres. Todas as que tinham disponíveis. Então, aí a gente às vezes se pergunta, será porque ele, eu falei, isso é meu cunhado que falou, é porque ele pegou, porque ele era inteligente, que ele pegou muitas mulheres, ou se foram as mulheres que ele teve que trouxeram inteligência para ele. Nenhuma das 2 coisas, né? Elas roubaram tudo aquilo que ele tinha de centro na inteligência, por ele abandonar o centro dessa inteligência, que é a sabedoria de Deus. Só foi perceber isso lá na frente, escreveu o livro de Eclesiastes como a frustração de um sujeito no final da vida, mas preocupado com a próxima geração que entendesse onde ele errou para não errarem junto. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos, pela oportunidade de termos conhecido o teu Filho, e principalmente pela maravilha da salvação, na entrega, no exemplo, na vida que ele demonstrou ao se fazer homem. Dá, Senhor, que ao sermos impressionados pelo resgate da história de Cristo, possamos entender o tamanho dessa salvação, o conforto de vivermos essa esperança e certeza, mas principalmente a necessidade da transformação pelo exemplo deixado por Cristo. Dá que possamos abreviar a tua obra e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Sublime amor, amor de Deus que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus enviou.
céu só